Prosperidade é o tema desse vídeo. Eu tenho certeza absoluta que você tem o desejo de prosperar. E eu já quero parar para refletir com você sobre os nossos filhos. Talvez você não seja pai nem mãe, mas imagina que você fosse. Suponhamos que você tivesse um filho e hoje eu te perguntasse assim, o que você deseja que o seu filho viva? Ou se você tem um filho e eu te perguntar o que você deseja que o seu filho ou a sua filha viva? Você vai dizer assim, eu desejo que eles vivam melhor, que eles se realizem em todas as áreas da vida dele. Essa é a verdade que Deus tem pra minha vida e pra sua vida. Portanto, Deus tem prosperidade pra sua vida, assim como Ele tem pra minha e pra cada pessoa que assistir esse vídeo. Pois bem, a palavra de Deus vai nos relatar em Salmos 25, no verso 12. Quem são os que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. Ou seja, o princípio da prosperidade está em temer o Senhor. Quando nós tememos o Senhor, nós vamos ter direcionamento do que fazer, de como falar, qual decisão nós devemos tomar. E vai sim nos ser concedido sabedoria. Porque se você ler o livro de Provérbios, vai dizer muito que o princípio do conhecimento é o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, quando nós tememos ao Senhor, ou seja, quando importa muito o que Deus diz, porque temer ao Senhor é isso, eu me preocupo com aquilo que Deus diz, eu me preocupo com o plano que Deus tem pra minha vida, eu me preocupo com a decisão que vai honrar a Deus. Então, não é sobre ter medo. Eu tenho medo de Deus se eu não tomar determinada decisão, Ele vai me punir. Não, isso é medo. Temor ao Senhor é nós respeitarmos a Deus, é nós honrarmos os princípios que Ele nos concede através da sua palavra. E é sim, nós queremos viver os planos que Ele tem pra nós. Então, nós vamos nos preocupar. Exemplo, eu, Tiele, temo meu pai e a minha mãe, porque eu me preocupo o que de fato hoje seria ou será importante para eles que eu faça. Então, qual a decisão tomar? Me lembro bem da minha juventude, porque hoje eu já tô aí na faixa dos 30, mas quando eu tinha lá os meus 17 anos, 18 anos, eu sempre buscava o direcionamento para com meu pai. Eu falava assim, pai, tô pensando, tô decidindo em tomar esse rumo da minha vida. Quero cursar determinada faculdade, quero fazer determinado curso, o que o senhor acha? Porque eu temia ao meu pai. Então, eu levava em consideração aquilo que diante dos olhos do meu pai era importante, era valioso. Então, meu pai, ele sempre vinha com aconselhamento, com uma decisão, com uma direção. E assim é Deus na minha vida e na sua vida. Quando nós tememos ao Senhor, nós respeitamos a decisão e o direcionamento que Deus tem para nós. Então, nós vamos honrar com todas as nossas forças os princípios de Deus, os mandamentos que Deus nos concede. E nós vamos ir e nos conectar com o nosso Pai Celestial, preocupados a qual decisão devemos tomar que irá agradar o nosso Pai. Então, quando nós queremos prosperar, nós precisamos primeiramente temer ao Senhor. Nós precisamos nos preocupar com o plano que Deus tem para nossa vida. Porque a palavra dele vem dizer que os planos que ele tem para nós são planos maiores e melhores do que os nossos planos. E tem um versículo que é muito citado, que eu também amo, que diz assim, nem os seus olhos viram, nem os seus ouvidos ouviram, e nem chegou ao seu coração que Deus tem preparado para você. Portanto, aquilo que Deus tem para minha vida e para sua vida é muito além daquilo que nós imaginamos, é muito além daquilo que nós planejamos. Muitas vezes nós fazemos planos, nós fazemos projetos, mas Deus, ele tem algo muito maior. Então talvez hoje você tenha planejado algo e você fala assim, tá longe da minha realidade, eu não vou conseguir realizar isso, eu não vou conseguir tornar esse sonho realidade. Pois bem, eu quero te dizer através desse vídeo que o plano que Deus tem pra sua vida é ainda maior, ainda melhor e nem chegou ao seu coração. Nem se compara com esse projeto que você tem projetado. Tiele, mas é grande, você não tem noção, você não tem dimensão da grandiosidade desse projeto. O que Deus tem pra sua vida é muito maior, porque nem chegou no seu coração ainda. Então, quando nós queremos viver esses planos que Deus tem pra nós precisamos honrar os princípios que Ele nos concede. Então, nós temos que mergulhar na palavra de Deus, nós precisamos conhecer essa verdade. E é conhecendo essa verdade que nós vamos saber como vamos honrar o nosso Pai. E eu já quero estender um pouquinho para um pouco de conhecimento que eu carrego até os dias atuais, que é um dos princípios da prosperidade é sermos gratos. Existem muitas pessoas hoje que não carregam gratidão dentro de si. Não agradecem por aquilo que carregam, por aquilo que possuem, por aquilo que já conquistaram e focam apenas naquilo que desejam, naquilo que almejam conquistar. Pois bem, eu já quero fazer um adendo aqui e te dizer, pare imediatamente de focar naquilo que você não tem. Primeiro, coloque os teus olhos fincados naquilo que você possui e externe a gratidão diante das coisas que você tem hoje. Seja elas as coisas materiais, seja as coisas que não são materiais, emocionais, sentimentais, valores, quais as conquistas que você carrega hoje. Porque se você parar para analisar quem era você antes e olhar para quem você se tornou hoje, você vai sim conseguir enxergar que houve uma evolução, que houve uma transformação, que houve sim um despertar de uma nova versão sua. E é a partir daí que você passa a agradecer. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me transformou. Obrigada, Senhor, porque o Senhor realizou o meu sonho íntimo e oculto que eu carregava, de enxergar os meus verdadeiros valores, de reconhecer a minha verdadeira identidade que está fincada em Ti, Senhor.
Obrigada, Pai, por construir a minha família. Obrigada, Pai, por me conceder o meu lar. Obrigada, Pai, pelo carro que eu tenho hoje. Então comece a externar a gratidão. E eu aprendi, né? Eu lembro-me bem de uma fase da minha vida que eu estava querendo mudar de casa, eu morava em um apartamento e eu queria ir para um lugar maior porque as crianças estavam crescendo. E Deus, ele dizia assim pra mim: como que eu vou te levar a viver algo que você almeja se você não tem nem cuidado daquilo que eu já te entreguei? Aquilo entrou como uma faca de 2 gumes dentro de mim. E eu falei assim: caraca, é isso. Eu preciso começar a valorizar, a ser grata nas coisas que eu já tenho, para que então venha coisas que eu almejo. Portanto, eu comecei a mudar os meus comportamentos. Eu comecei a cuidar de cada cantinho daquele apartamento. Me lembro de várias vezes fazendo faxina, cuidando e agradecendo. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor me deu esse apartamento, porque muitos anos nós moramos aqui, construímos memórias, vivemos dias felizes, desafiadores também, mas crescemos, evoluímos. Olha como nós estamos hoje. Obrigada, Senhor. Então eu comecei a externar essa gratidão em palavras e em atitudes. Porque muitas das vezes nós vamos ouvir pessoas dizer: eu sou grato. Mas as atitudes não convêm com a palavra que ela está externando. Então, será que hoje os seus comportamentos, eles são de gratidão? Será que hoje você tem cuidado e zelado do lar que o Senhor te deu antes de Ele te entregar aquilo que você talvez hoje está desejando no seu coração? Pois bem, Deus, ele hoje chama eu e você para nós aprendermos a sermos gratos com atitude. Então é cuidar, é zelar. Então vai fazer uma faxina na sua casa, vai tirar as coisas que estão quebradas dentro da tua casa, vai cuidar, vai zelar daquilo que você possui hoje. Então das suas roupas, quantas roupas a gente acaba deixando guardada no guarda-roupa, a gente nem usa. Primeiro porque às vezes a gente vai usar, tá com cheiro de guardado e a gente fala assim: ah, não vou usar porque não tá legal o cheiro dessa roupa. Pega essa roupa, vai lavar, começa a usar, seja grato. Ser grato é desfrutar. É isso que eu tenho aprendido nesse tempo. A gratidão é externada em atitudes, é o desfrute. Quando nós desfrutamos, então quando nós usufruímos de fato daquilo que nós possuímos, nós estamos sendo gratos em atitudes. Então seja grato em atitudes. Isso é um grande princípio para prosperidade, porque a palavra vem nos revelar que quem é fiel no pouco, sobre o muito Deus vai colocar. Então, se você quer avançar, se você quer subir de nível, começa primeiramente a desfrutar desse nível que você está hoje. Começa a externar sua gratidão em cada área da sua vida que você se encontra hoje. Pode ter certeza absoluta que Deus vai te levar para o próximo nível. A outra questão que eu quero trazer aqui e apontar é que aquele que reclama, na verdade, ele está clamando para que as coisas ruins que aconteceu volte a acontecer. Clamando, com eu quero reviver isso, eu quero que isso retorne a acontecer, eu estou clamando para que isso volte a acontecer. Então quando nós reclamamos, algo aconteceu, uma tragédia, algo deu errado e a gente começa a reclamar, murmurar e a gente nem percebe que estamos externando e é através das nossas palavras que nós vamos trazer a nossa realidade à existência. Então eu estou clamando, eu estou reclamando, eu estou falando e sem que eu perceba aquele cenário volta a se repetir. E aí as pessoas começam a viver um ciclo vicioso, repetido. De diversas vezes, diversas formas, em diversas áreas da vida, ela começa a viver problemas e que são problemas repetitivos, porém em cenários diferentes. Só que isso, por quê? Porque ela está reclamando, porque ela tem buscado, ela tem repetido em palavras o problema, a questão, o desafio, e sem que ela perceba, ela está atraindo reviver aquilo em diversas áreas da vida dela. Então, vai 3 dicas aqui pra você, hein? Primeira dica, siga os princípios, olhe para a palavra de Deus, comece a conhecer verdadeiramente Deus e eu tenho certeza absoluta que você saberá como honrar os princípios de Deus, para que então você prospere, porque aqui está falando, aqueles que temem ao Senhor, então só vamos temer ao Senhor se nós conhecermos aquilo que agrada o coração de Deus, os princípios dele, os mandamentos dele, e a partir daí nós vamos viver a plena prosperidade. Segundo ponto, gratidão, seja grato, mas não apenas em palavras, mas em atitude, desfrute daquilo que você já tem hoje. E o terceiro ponto, que não é dica, mas é um erro muito cometido de pessoas que querem se tornar prósperos, que é a reclamação. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare, porque enquanto você está reclamando, você está trazendo à tona esse desafio que você enfrentou. Você está clamando, você está externando, e tudo aquilo que nós focamos vai expandir. Então aquilo que você está reclamando hoje, daqui a pouco você vai estar reclamando porque aconteceu na outra área da sua vida, depois na outra área, depois na outra área. Quando você vê, você está reclamando por diversas questões que estão acontecendo e se torna uma bola de neve e você não é grato. Porque quem reclama não é grato. Então tira a reclamação. Quando algo der errado, busque na sua mente motivos para agradecer.
Obrigada, Senhor. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada pela família. Obrigada pela vida. Obrigada pelos livramentos que não são visíveis aos meus olhos que o Senhor me concedeu. Obrigada, Senhor. Obrigada porque se deu errado aqui é porque o Senhor tem algo melhor ali na frente. Obrigada. Comece a colocar gratidão no momento que você ia reclamar. Eu tenho certeza que os resultados vão mudar na sua vida. É isso. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele ilumine essa história.